Olá pessoal, É, vamos falar aqui um pouco sobre esse GP da França que acabou sendo uma corrida extremamente comentada pelo fato do erro do Charles Leclerc, que praticamente, praticamente deixa ele numa situação muito mais é, complicada em relação ao título. Uma corrida que estava nas mãos dele até um pouco antes da metade da corrida, uma total chance de chegar a uma vitória que daria a ele até uma condição de diminuir ainda mais a diferença para o Max Verstappen, mas infelizmente ele acabou errando na Sainz e acabou batendo e jogando fora uma oportunidade de ouro frente, nessa situação que a Ferrari tinha um equipamento melhor, o carro estava muito melhor do que o da Red Bull, apesar das tentativas do Max Verstappen em tentar avançar, a Ferrari tinha uma situação muito mais confortável. E custou a ele uma condição em que agora ele tem 63 pontos de desvantagem para o Max. Dá para tirar, até dá para tirar, mas é muito difícil, porque ele precisa realmente de uma combinação de resultados em que ele teria que ganhar nas próximas corridas, ganhar pelo menos 9, ganhar 9 corridas, e o Max fica em segundo, para que os dois fossem para a última etapa empatados. A gente sabe que isso é extremamente difícil, extremamente difícil, até porque o Ferrari, apesar de ele estar um pouquinho melhor nesse momento, está um pouquinho melhor do que o Red Bull, aparentemente, a gente viu a corrida da Áustria, onde a Ferrari esteve bem, para falar a verdade, até na Inglaterra já estava uma situação melhor também. Então ele não conseguiu aproveitar dessa forma. E aí fica uma situação muito complicada, porque, como eu falei, ele precisa de uma combinação, para chegar na última corrida ainda com chances. Os dois chegaram empatados, então aí a gente não entra não adiciona nem as contas de melhor volta e também da sprint race que nós teremos aqui em São Paulo. Torna-se difícil porque, além dele ele tem que contar com vários fatores, que são o Max de repente ter problemas, porque se o Max tem problema pelo menos em 2 corridas, ele precisa vencer essas 2 para que dê essa diferença pelo menos aí com uns 13 pontos, são 63, mas como eu falei, a gente não conta, ele não está colocando nessa conta os pontos, o ponto da melhor volta. Então o Max deveria deixar de pontuar em 2 corridas, ele ganhar as 2, só que a gente sabe que ora a Ferrari tem algum problema, tem alguma falha mecânica, ou de repente o Leclerc pode acabar infelizmente errando, ou a Ferrari bagunçar a corrida dele por uma questão de estratégia. Então é uma situação que agora torna-se quase que irreversível para... não vou dizer irreversível, mas torna-se extremamente difícil para que o piloto de Mônaco chegue a seu primeiro título mundial. Então vai ter muito trabalho. O Leclerc daqui para frente, ele assumiu a culpa, pelo acontecido. A princípio falava-se de o acelerador tinha travado, porque ele teve alguns problemas com o acelerador na Áustria, mas ele conseguiu completar a corrida. E agora, nesse GP da França, ele a princípio parecia que tinha tido problema no acelerador, mas depois a Ferrari divulgou que não. E o Leclerc acabou assumindo a culpa pelo acidente. Então ele vai ter muito trabalho, ele vai ter que contar com muita sorte mesmo,
para tentar descontar essa grande vantagem do Max Verstappen, que não sei se ele venceria a corrida na condição que estava, porque eu achei a corrida até certo ponto, até a hora que o Leclerc abandonou, a corrida estava mais ou menos parecida com aquela prova do ano passado, quando o Max conseguia se segurar com a melhor velocidade de reta em um último setor melhor do que o Hamilton. E dessa vez o Leclerc estava conseguindo fazer esse trabalho, então ele conseguia manter uma diferença muito boa pro Max Verstappen. Então não sei se ele teria essa chance de ganhar o GP da França, mas aí com o abandono do Leclerc as coisas ficaram muito mais fáceis e ele só precisou administrar e aumentar a diferença para o Lewis Hamilton, que estava em segundo. E pode-se dizer que já está bem pavimentado esse caminho do Max aí rumo ao seu segundo título mundial. Lógico que a gente não sabe que pode acontecer, tem muitas variáveis ainda para acontecer, são 10 corridas que nós temos aí pela frente, mas tem uma chance, até porque aparentemente os carros da Red Bull tiveram problemas no início do campeonato, né? A gente lembra disso, mas de lá pra cá teve problemas pontuais, né? O Max teve um problema na prova de Silverstone, que foi com relação ao assoalho, mas isso era um problema totalmente circunstancial, tanto que ainda conseguiu completar a corrida na casa dos pontos. Então vai ser muito difícil realmente para o Leclerc conseguir arrancar para esse tão sonhado primeiro título dele. Falando sobre a Mercedes, eles foram bem, apesar de ter uma expectativa de repente conquistar, brigar pela vitória, mas em momento algum tiveram essa oportunidade, apesar de eu ter olhado um pouco o live timing da Fórmula 1, teve algumas situações, principalmente quando depois do abandono do Leclerc, olhando as condições, o Hamilton tinha o primeiro setor mais rápido do que o Max, levava em torno de 1, 2, 3 décimos, mas o segundo setor era desastroso, porque ele perdia tudo. Então, às vezes, o segundo setor era 4, 5, 6, 7, acho que teve situação que ele perdeu até 8 décimos pro Max. Então, o que ele ganhava no primeiro setor, ele perdia tudo no segundo, e no terceiro setor era muito parelho. Uma volta o Max era mais rápido, na outra era o Lewis, então isso fez muita diferença. Logicamente o Lewis teve uma escapada, acho que foi na terceira curva do circuito, se não estiver enganado, que contribuiu, mas não acho que contribuiu tanto assim. De repente ele deve ter perdido mais ou menos um segundo e meio com essa escapada pro Max. Mas foi uma corrida muito sólida do Lewis ali, mesmo ele fez uma bela largada, né, assumiu a terceira posição e ficou ali muito tempo, principalmente à frente do Sérgio Pérez, que nessa corrida não se encontrou. Ele parecia que tinha velocidade, mas não conseguia executar a velocidade, até que chegou um momento que ele caiu de rendimento, né, que as primeiras voltas ele continuou pressionando muito o Lewis, mas depois ele parece que caiu de rendimento e o Lewis conseguiu abrir mais de 2 segundos, chegou até 3 segundos. E depois da segunda metade da prova, depois da relargada, né, por causa do safety car, virtual safety car, enfim, teve a disputa do Sérgio com o Lando Norris, onde foi talvez o ponto alto da corrida, depois do acidente do Leclerc, onde os dois disputaram o terceiro lugar ali no pódio, principalmente na relargada, né, os dois tiveram um toque algumas voltas antes, aí quando teve o virtual safety car, agora eu não me recordo o piloto que já abandonou, tentando me recordar agora no momento,
e ele acabou sendo mais esperto, o George Russell acabou sendo mais esperto do que o Sérgio Pérez, tomando a terceira posição e segurando a pressão do piloto mexicano até o final. Então, para a Mercedes, levou 2 carros para o pódio. De repente, alguns meses atrás, não fosse tão fácil assim, porque eles precisariam muito de fator sorte também, né? Porque precisaria de problemas com Red Bull, problemas com Ferrari, para pelo menos colocar um dos carros para colocar um dos carros no pódio. Dessa vez ele conseguiu colocar 2, principalmente por conta logicamente, do abandono do Leclerc, a corrida apagada do Sérgio Pérez e também a ausência do Carlos Sainz, que teve que partir lá do fundo, fez uma corrida de recuperação muito boa, estava ali no meio do pelotão, ali estava disputando ali já com o Pérez, com o George Russell e talvez até alcançasse o Lewis Hamilton, mas ele teve que pegar e fazer uma parada de boxe para trocar de pneus. Ele teve que remar tudo novamente até chegar na 5ª posição novamente. Ele tinha tomado no momento, né? Voltando um pouquinho no momento do safety car por conta do acidente do Leclerc, ele tinha entrado no boxe e aí uma saída perigosa. Ele acabou tomando 5 segundos de punição que foi pago no seu último pit stop. A corrida no todo esse GP da França ele foi morno, como todos os GPs da França quando voltou para fazer parte do calendário. Principalmente ali em Paul Ricard, não foram corridas extraordinárias, mas foram corridas talvez boas. E dessa vez não foi diferente. Eu acho que as posições ficaram muito definidas por ali. Eu acho que realmente aquele miolo que tinha realmente ali no início da prova, Charles versus Max, depois teve a disputa do Lewis com o Pérez com o George Russell, depois veio o Carlos Sainz. Então teve algumas movimentações ali naquele ponto, mas depois talvez ali mais para trás as coisas ficaram mais calmas, não foram tão movimentadas assim, né? Então espera-se também que de repente, pelo que foi informado pela Mariana Becker durante a transmissão, talvez seja o último GP da França. Não, eu acho que o pessoal não vai sentir falta, principalmente por conta de Paul Ricard, não vai sentir falta nenhuma desse GP francês. Então é isso. Esse GP da França acaba marcando realmente deixando a situação do Leclerc e da Ferrari em xeque. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Próxima semana tem o Grande Prêmio da Hungria, que é uma pista que talvez, né, dê um favorecimento a eles, né, para a Ferrari, mas a gente sabe que ultimamente as coisas são tão caóticas para a equipe italiana que não dá nem para cravar que de repente ou Sainz ou Leclerc são vencedores ali de Hungaroring. Então talvez seja uma boa corrida, apesar de Hungaroring também não agradar tanto a massa, mas vamos ver o que pode acontecer, tá ok? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até mais.